Parece que a vaca lambeu. Ele está nos curando. E, irmãos, nós estamos nos preparando. E você vai fazer sua inscrição o mais rápido possível. Porque nós queremos um grupo coeso para ser ministrado durante esses 2 dias. Você vai procurar a Amanda no final do culto e vai fazer sua inscrição. Mas enquanto nós estamos em jejum, nós estamos em oração, nós estamos meditando no Evangelho de João, um capítulo por dia, preparando nosso coração para estes dias em que nós seremos ministrados pelo Senhor. Porque eu creio que virá um tempo novo de Deus sobre a nossa vida. Amém. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Vocês estão muito xoxos com o meu gosto. Hebreus capítulo 12. Vamos continuar, gostei do amém, filha. Hebreus capítulo 12. Vamos falar hoje, tocar um pouco, já nos preparando para este momento. Vamos falar sobre a amargura. Vocês estão com uma cara de que estão precisando mesmo dessa palavra. O Senhor quer nos curar de toda a amargura. Olha, por que, pastor? Qual é o problema da amargura na minha alma? Porque a amargura vem na nossa alma. Olha o que é que diz o capítulo 12 de Hebreus, no versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vigiai. Vigiai. Diga essa palavrinha mágica, diga vigiai. Vigiai. Diga de novo, diga vigiai. Vigiai. Em outra versão, diga tome cuidado. Tome cuidado. Isso é para mim e para você. Sabe para que ele está dizendo que eu tenho que vigiar? Para que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu acho essa expressão fortíssima. Deus não vai te excluir da graça dele. Mas o autor aos Hebreus está nos dando uma advertência. Cuidado para que você não se exclua da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma habilidade divina para que eu possa viver aquilo que eu, humanamente falando, não consigo. A graça de Deus é um favor que eu não mereço. A graça de Deus é algo que transcende a minha capacidade humana. E Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Deus abriu um caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao trono da graça de Deus. Amém. Nós temos acesso a este trono. Nós podemos chegar diante da graça de Deus, e a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, nós acharemos graça, favor e misericórdia diante da graça do Senhor. E o autor está dizendo, tome cuidado para que ninguém se exclua. Você não se auto-exclua deste reservatório. Você não se auto-exclua deste manancial. Porque, irmãos amados, nós precisamos da graça do Senhor todos os dias na nossa vida. Amém. Se não for pela graça de Deus, a gente não caminha. Se não for pela graça de Deus, nós não saímos do lugar. Se não for pela graça de Deus, nós não avançamos. Se não for pela graça de Deus, nós não temos perdão para os nossos pecados. Nós não temos nem salvação. Efésios diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça o seu nome foi escrito no livro da vida. E ele está dizendo, cuidado, vigie, para que você não se exclua desta graça, para que você não se prive desta graça. É a graça de Deus que provê todas as nossas necessidades todos os dias. É pela graça de Deus que nós recebemos saúde. Diga amém a isso. Pela graça de Deus nós recebemos alegria. Diga amém a isso. Pela graça de Deus nós recebemos provisão para as nossas necessidades. Diga amém a isso. Já pensou se você se privar desta graça? E o que pode me privar da graça de Deus? Eu não quero estar privado da graça de Deus. Eu não quero ficar longe da graça de Deus. Alguém quer aqui? Se disser que quer, eu vou orar por você para expulsar esse cão da sua vida. Eu não quero me privar deste manancial maravilhoso. Pela graça. Tudo que eu sou é pela graça. Paulo diz, tudo que eu tenho é pela graça. Quando Paulo estava no maior conflito da sua vida, pedindo a Deus que lhe livrasse de um anjo do diabo que os bofeteava dia e noite, Deus disse, tu não precisas disso. Eu não vou te livrar disso, porque a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. E Paulo disse, eu descobri que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Olha que coisa espetacular. A graça de Deus é melhor do que a vida. E aqui está dizendo, cuidado para que você não se prive desta graça. Aí ele continua, que nenhuma raiz de amargura. Em outra versão, na minha versão diz, nenhuma raiz de mágoa venenosa. Diga amargura. Diga mágoa venenosa. Diga outra vez, diga mágoa venenosa. E é interessante que o autor aqui vai comparar a amargura ou uma mágoa venenosa com uma planta.
que vai brotar no nosso coração, que vai entrar no nosso coração, e ele diz assim, ela vai criar raiz e vai brotar. E quando você está debaixo de uma mágoa venenosa, e quando você está com um coração amargurado, sabe o que é que vai acontecer? Você vai entrar num processo de confusão. Você já não vai conseguir mais discernir qual é a vontade de Deus. Você já não vai conseguir mais discernir a bondade de Deus na sua vida, porque você vai passar a analisar a sua vida a partir daquilo que te causou mágoa, a partir daquilo que te feriu, a partir daquilo que te machucou. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Tem gente que acha que o diabo está com uma metralhadora na mão, numa esquina, para matar você. Irmãos, não é assim que ele nos mata, não. Ele nos mata a partir de sentimentos como esse. Quando nós somos paralisados por amargura de alma e nós não conseguimos mais entender e nem provar os planos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós somos atacados por esse tipo de sentimento. Se você acha que você vai passar pela vida sem ser atingido por algo que possa causar mágoa em você, tire o seu jegue do toró, tire o seu cavalo da chuva. Porque todos nós, todos os dias somos feridos. Concorda comigo? Todos os dias nós somos atacados. Todos os dias nossa alma é bombardeada. E o nosso maior campo de batalha não é no inferno, não é no mundo espiritual, é na nossa alma, nas nossas emoções. E se nós pegarmos isso aqui, e se nós tomarmos estas feridas e começarmos a ruminá-las, elas vão criar raízes dentro de nós. E a Bíblia diz que isso vai se aprofundar dentro de nós. O que é a amargura? De onde vem a amargura? Uma das principais fontes de amargura na vida de alguém são perdas. Perdas. Quem nunca passou por perdas? Quem nunca perdeu? No campo físico, no campo emocional, até mesmo no campo espiritual. Quem nunca passou por uma perda? Como você lida com estas coisas? Como você lida com as coisas que vêm para trazer azedume para a tua vida? Amargura ou mágoa venenosa, sabe, traduzindo numa linguagem para que todo mundo entenda, sabe gente azeda? Sabe gente azeda? Você já cruzou com alguém azeda? Que azeda tudo que chega azeda, tudo que... É aquela pessoa que vê a vida pelo lado negativo. Isso é uma pessoa amargurada de alma. Ela olha, lembra daquele desenho animado? No meu tempo, não sei se é do tempo, dá tempo da maioria daqui, uma boa parte, eu estou olhando para a cara e eu vejo que é de um tempo. Que tinha um bichinho que andava assim, já acordava assim, ó vida, ó sorte, ó dia. Vocês lembram desse bichinho? Pronto, aquilo ali é o quadro perfeito de uma alma amargurada. E tem gente que já acorda desse jeito. Sabe que é uma pessoa amargurada? Tem 99% de coisa boa, ele se concentra na coisa ruim que está ali. Eu costumo comparar uma pessoa amargurada de alma com um comportamento entre uma mosca e uma ovelha, e uma abelha. Se você pegar uma mosca e colocar dentro da sua casa, por mais limpa que esteja a sua casa, a mosca vai voar e vai encontrar um lugarzinho sujo onde ela vai colocar os seus ovos e fazer sua desgraça. Aí você pega uma abelha e você coloca no lixão. Ela vai voar, até achar um lugar onde ela vai tirar néctar e vai fazer mel. Tem gente que vive uma vida de mosca. Ela está tão amargurada que ela vive em busca de lugares sujos. Ela vive em busca de coisas negativas, para que ela possa justificar o seu fracasso, para que ela possa se acomodar na sua dor, para que ela possa se acomodar na sua mazela. Mas tem gente que, por mais que tenha destroços à sua volta, ela se recusa a fazer ninho no lixo. Ela vai encontrar um lugar puro, onde ela vai fazer mel, porque ela decidiu viver diferente na sua vida. E eu profetizo que você vai viver como uma abelha, em nome de Jesus Cristo. Não viva buscando desculpa para o seu fracasso. Não viva buscando desculpa para permanecer no estado em que você está. Por quê? Porque Deus em Cristo abriu um caminho da graça para você. E todas as situações na nossa vida são passíveis de mudança. Mas a primeira área que eu preciso mudar para poder mudar o que está à minha volta é aquilo que está na minha mente. Porque enquanto a minha mente estiver adoecida pela amargura, eu vou ler a Bíblia de maneira amarga. Eu vou ler a Bíblia de maneira de juízo e de condenação. E quando eu olhar para a palavra, sabe qual é o Deus que eu vou ver?
Deus que castiga, o Deus que não pode, o Deus que oprime, porque isso traz um paliativo para a minha alma adoecida. Mas quando eu sou liberto pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu descubro que o Deus da Bíblia é Pai, é amor, é graça, é misericórdia e tem um caminho novo para a minha vida. Eu descubro que este Deus em Cristo abriu um caminho novo para mim. E a Bíblia diz que para os puros tudo é puro. Amém. Mas para os que estão de mente adoecida, tudo é doente. E Deus quer mudar a nossa maneira de enxergar a vida. Aleluia! As maiores crises do mundo têm duas oportunidades: para que os fracassados e acomodados com o fracasso se acomodem, ou para aqueles que são desafiados a viver em novidade de vida, vivam uma nova história. Deus tem um plano maravilhoso para você. Vou dizer outra vez: Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele só disse o final do plano, mas ele não contou o caminho que você vai seguir. Porque se ele contasse o caminho que você ia seguir, você não ia por ele. Deus um dia deu um sonho a José. José sonhou com 12 feixes de lenha se dobrando diante dele. Depois sonhou com mais 2 feixes, o sol e a lua se dobrando diante dele. E ele viu o pai dele, a mãe dele, os irmãos, tudo se dobrando diante dele. E José batendo no peito: eu sonhei, Deus me mostrou, aleluia. Era o queridinho do seu pai. Mas Deus não contou a José que até ele chegar a ser príncipe do Egito, ele ia ser traído, vendido, ia ter uma mulher tarada que ia tentar estuprar o pobrezinho, e que ele ia fugir, mas que ele ia para a cadeia por causa daquela tarada. Se Deus tivesse contado, José nunca tinha aberto a sua boca para contar aquele sonho, porque ele ia fugir. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu, Senhor teu Deus, vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Mas Deus não contou a Abraão que ia vir seca em Canaã, ele ia descer no Egito, e tinha um faraó tarado que ia querer pegar a mulher dele, ele ia ter que mentir. Deus não contou a Abraão que Deus ia dar um filho a ele, mas que depois ia mandar matar. Se Deus tivesse contado, ele não teria obedecido. Deixa eu dizer um negócio para você, meu queridinho: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas se você não permanecer no trono da graça, você desiste no meio do caminho. Aleluia. Até você chegar em Canaã, tem muito gigante para você vencer. Até você chegar lá, tem muita coisa para você vencer. Pastor, então de que adianta eu seguir o plano de Deus? Eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer para você: a cada desafio que aparecer no meio do caminho, há uma provisão na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não nos deixará órfãos. Ele não deixará que nenhuma dessas necessidades e desafios seja forte o suficiente para nos paralisar. Mas eu preciso ter uma mente renovada para que eu possa entender: eu tenho um alvo, eu sei para onde eu vou, eu sei quem falou comigo, eu sei quem me chamou, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Não há desafios que possam paralisar aqueles que estão diante do trono da graça. Vou dizer outra vez: não há desafios que possam paralisar aqueles que estão diante do trono da graça. É uma provisão do Senhor. Ele diz: ninguém te prive. Aí se você guardar no teu coração essa amargura, sabe o que é que ela vai alterar? A visão que você tem de você mesmo. Quem é você para você? Quem você vê quando você se olha no espelho? O apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece e eu posso todas as coisas. Eu posso ter, eu posso não ter, eu posso ter fartura, eu posso ter falta, eu posso todas as coisas. Eu posso receber um sim, eu posso receber um não, eu posso encontrar portas abertas, facilitando meu caminho, eu posso encontrar portas fechadas. Eu não sou dirigido por facilidade ou dificuldade, eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Há portas que só se abrem quando a gente mete o pé nelas. E há portas que estão escancaradas para nós e só nos levam à destruição. Quem nos guia é o Espírito Santo. Quem nos dirige é o Espírito Santo. Amém. Se eu tenho convicção para onde eu estou indo, não há obstáculo que possa me paralisar. Amém. Agora, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não chega a lugar nenhum, anda em círculo, porque não sabe para onde está sendo conduzido. E vai agasalhando no seu coração todo sentimento ruim que aparece no meio do caminho. Irmãos, guarda o seu coração. Guarde a sua mente.
Não agasalhe esse tipo de sentimento, senão você se envenena. Primeira coisa, você se auto-envenena. E olha o que é que o texto vai continuar dizendo: vos causa confusão, contaminando muitos. Você já percebeu que uma pessoa cheia de amargura, ela não apenas destrói a sua vida, mas ela envenena tudo que está à sua volta? Porque a mosca, onde ela pousa, ela azeda o leite. Ela azeda tudo o que está à sua volta. Você já conheceu alguém assim? Vocês estão com uma cara que parece que eu estou falando de ET, e vocês nunca viram. Você já conheceu gente azeda? Já? Aquela pessoa que você chega cheia de alegria para contar uma história e a pessoa joga, não é um balde de água fria não, é azedume mesmo, que você diz, sangue de Jesus tem poder. Você já conheceu aquele tipo de gente que é tão mal amada, tão mal resolvida, tão infeliz, tão amargurada, que quando você dá um bom dia, o bom dia dela estraga o teu? Vocês sabem do que eu estou falando? Sabe? Sangue de Cristo tem poder. Coitado, ela vai fazer de tudo para azedar você. Porque você já tentou salvar uma pessoa que está se afogando? Alguém que já tentou salvar? Sabe qual é o primeiro impulso da pessoa? Não é ir com você, é puxar você para onde ele está. Então, se o cara está azedo, ele não vai querer que a tua doçura contamine ele. Ele vai querer que o azedume dele contamine você. Porque quando você está fracassado, você quer gente para partilhar o seu fracasso. Mas você não vai ser contaminado por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Não agasalhe todo tipo de sentimento. Por quê? Eu sei que há dificuldades entre o Egito e a terra prometida, mas há um Deus cuidando de nós. Há um Deus que tem um plano. Deus não mudou de ideia só porque o caminho ficou difícil. Deus não mudou de ideia porque o caminho ficou difícil. Tem gente que acha que Deus não sabia o que é que a gente ia encontrar no caminho. Aí Deus nos chama numa direção, aí quando o negócio aperta, você vê assim, eu acho que não é isso não. Você acha que Deus mudou de ideia porque a dificuldade bateu na sua porta? Você acha que Deus não sabia o que você encontraria? No meio das dificuldades eu tenho a oportunidade de provar o caráter provedor do Deus a quem eu sirvo. No meio das dificuldades, irmãos, Deus pediu Isaac a Abraão, pediu, mas foi em cima daquele monte que Abraão teve a maior experiência da vida dele. Ele descobriu que no monte de Deus há provisão para todas as suas necessidades. E ele faz uma declaração assombrosa, e ele diz, no monte de Yahvé há provisão. Levante sua mão para o céu e diga, Pai. Não, diga com convicção, diga, Pai, eu creio que para cada necessidade eu encontrarei uma provisão para a minha vida. Você tem que andar nesta direção. Irmãos, para exemplificar, eu poderia tomar vários casos aqui na Bíblia, mas eu quero contar para vocês, só para reforçar essa palavra, a história de uma mulher. De uma mulher. Abra sua Bíblia em Ruth. Aqui está uma história bem interessante. Eu quero ler alguns pontos, porque nós não podemos ser paralisados pela amargura. Ela bate na nossa porta. Todos nós já passamos por situações em que as coisas ficaram amargas para nós. Todos nós já passamos por situações que, se você contasse para alguém por que você ficou no meio do caminho, todo mundo ia compreender. Não é verdade? Qualquer um ficaria, mas você não é qualquer um. Deus te chamou para viver de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia. E aquele desafio vai me treinar. Aquele desafio vai fazer com que eu possa crescer, aperfeiçoar, melhorar. Todos acharam Ruth? Amém. Quem achou Ruth, diga amém. Está depois de Juízes. Eu vou ler alguns versículos e fazer alguns comentários acerca dessa experiência aqui. Mergulhe na história comigo. Ruth no capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Mais um imigrante aqui. A fome bateu em Belém, em Judá, e ele foi para a terra dos Moabitas, com a sua família. Versículo 2. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Elion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Versículo 3. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram. E suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa, a outra Ruth.
E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. Um bom tempo. Por uns 10 anos. A senhora, vou chamar a velha, mas não pode ter bullying. A senhora estava viúva. Os filhos casaram. A situação estava uma média de uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, os 2 filhos dela. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Aqui nós vamos ver um quadro de uma pessoa que vai procurando uma história melhor. Parece a gente, né? Vai procurando uma história de vida melhor, fugindo de uma fome que vem em Belém, que está em Belém, em Judá. Ela vai para a terra dos Moabitas e quando chega lá, ao invés de conseguir conquistar, ela perde o pouco que tinha. Ela perde o marido, ela perde os filhos e agora ela tem 2 noras, sem netos, viúvas, 3 viúvas, sem nada. Aqui está o cenário perfeito para que a amargura entre no coração de alguém. O cenário de perda total, perda absoluta. Eu vou buscando uma bênção e encontro uma maldição. Versículo 6, vamos continuar lendo. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas, as suas noras: ide e voltai cada qual para as casas de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade, com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhe encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois eu estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e concederei filhos, esperareis por eles até que cresçam? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Havia uma tradição naquele tempo que quando um filho morria e deixava uma viúva sem lhe suceder filho, sem ter filho, de que o próximo, o irmão da casa, tomava aquela mulher como esposa para poder suscitar descendência. E Noemi diz: eu não tenho mais filhos, e estou velha, não tenho como gerar, e mesmo se eu gerasse um filho hoje, vocês iam esperar para que ele crescesse e casasse? Vão embora. E ela vai fazer uma declaração aqui triste: a minha alma está, pois a minha amargura por vossa causa é grande, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Quantas vezes nós traduzimos as mazelas da nossa vida como punição divina? Quantas vezes nós traduzimos aquilo que acontece na nossa história como sendo Deus nos punindo? E na realidade, Deus está nos preparando para algo muito melhor. O bom soldado é forjado no furor das batalhas. Aleluia. Você é o quem você é hoje, por conta das lutas que você já passou nessa vida. Ninguém sabe a sua história, mas você sabe o que é que você enfrentou para chegar até aqui. É nos trancos e nos barrancos, é apanhando que a gente cresce, é aprendendo a ouvir não. Se não, irmãos, nós nos tornamos uma ameaça para a sociedade. Se nós não aprendemos a ouvir não e trabalhar este não, se nós não aprendemos que as coisas são conquistadas com luta e com muito sacrifício, nós não vamos valorizar aquilo. Não é a mão de Deus nos punindo, é a mão de Deus treinando o nosso caráter. É a mão de Deus forjando a nossa identidade. É a mão de Deus nos ensinando a ser pessoas certas, corretas. Mas bora lá. Versículo 14. Elas prantearam outra vez, em alta voz. Depois Ofra abraçou a sua sogra, lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha a tua cunhada, ela voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: esse é um dos versículos da Bíblia mais lindo, né? Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir. Pois aonde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nos momentos de amargura, olha a sua volta. Olha a sua volta.
Nos momentos de perda da sua vida, olha a sua volta. Ela tinha 2 noras, uma voltou, mas Deus tinha colocado Ruth do lado de Noemi para ser o suporte na vida dela. Você não está só. Deus sempre colocará uma Ruth para ser o suporte na sua história. Olha a sua volta. E muitas vezes nós estamos mandando ir embora aquele que Deus colocou do nosso lado para nos ajudar. Muitas vezes nós estamos desprezando aquele que Deus colocou do nosso lado para ser instrumento de bênção na nossa vida. Peça discernimento a Deus. Deus não te deixou só, porque Ele tem um plano tremendo na tua história. Mas e o quadro? O quadro é de amargura, mas Deus vai curar esta mulher amargurada. Deus vai mudar a história de Noemi. Diga glória a Deus por isso. Mas irmão, ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Noemi precisava de ajuda. Noemi precisava de alguém que está do seu lado. E Deus colocou a pessoa certa. Era Ruth. Ruth ia ser o canal. Aleluia. Versículo 17. Onde quer que morreres, eu morrerei eu, e ali haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Diga Belém. Belém. Ela havia fugido de Belém por causa da fome. E é interessante que o nome Belém significa casa do pão. Casa do pão. Mas havia faltado pão na casa do pão. E Noemi saiu com a sua família e foi para as terras de Moabe. Nas terras de Moabe, Noemi perdeu tudo. E agora ela voltava junto com a sua nora para a terra, para a casa do pão, para Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhe pediu: não me chames mais de Noemi. O nome Noemi significa agradável. Por quê? Porque de agradável não tinha mais nada na vida daquela mulher. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela foi tentar uma vida melhor e voltou com uma vida destruída. Que agradável era essa vida? Ela diz: não me chame mais de agradável. Ela rejeita a identidade de agradável. E ela, olha o nome que ela coloca sobre ela: é mais próprio que meu nome seja Mara. Mara significa amargura. Mara significa amarga. E ela toma para si essa identidade, ela muda o seu próprio nome, ela incorpora a identidade de uma pessoa amargurada. Irmão, em nome de Jesus Cristo, não aceite uma identidade de amargurada na sua vida. Você não é amargurado. Você pode dizer amém a isso? Você pode estar vivendo um momento de tristeza na sua vida, mas não assuma a identidade de um momento. Você pode estar, mas você não é. Amém. E aqui é uma grande diferença entre o português e o inglês. Ser e estar não é a mesma coisa. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ser fala da minha identidade. Estar fala de um momento que pode ser alterado. O que você está vivendo agora é passivo de mudança, mas quem você é determinado por aquilo que Deus disse na sua vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou feliz. Quem é feliz aqui, diga amém. Quem passa por momentos de tristeza, diga amém também. Eu passo. Mas o eu estar passando não determina quem eu sou. Não é? O que eu estou passando não determina quem eu sou. Porque o que eu estou passando se altera. E quem eu sou é imutável. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você pode estar por baixo hoje, amanhã você vai estar por cima. Você pode estar lá atrás hoje, amanhã você está lá na frente. Tudo é passível de mudança, porque o Espírito de Deus mora dentro de você e você é filho de Deus. Mas Noemi assume essa identidade: eu sou uma amargurada. Que horror! Que horror, né? E bota o nome: meu nome é Mara. Aí ele diz assim, ela conclui dizendo: porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Deus não trata ninguém com amargura. Versículo 21. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Olha o cenário da amargura. Perda. Perda. Por que então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa? E Shaddad, ou o poderoso, me trouxe desgraça. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa de cevada. E vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. Noemi, já velha, fica em casa,
Ruth, que ainda era forte, vai aos campos, os campos de Boaz, que era primo de Noemi, um primo distante, um parente distante. E era costume na época, quando se fazia a colheita de trigo e de cevada, você deixava os últimos frutos na terra para que o pobre, o estrangeiro e a viúva pudessem recolher. E Ruth vai, envergonhada, recolher o que sobrava dos campos, e Boaz se apaixona por ela. Fica encantado com a determinação daquela jovem. Fica encantado com a sua força de vontade. Deus vai colocar um Boaz na sua história em nome de Jesus Cristo. Seja determinado. Você vai chamar a atenção de Deus. Saiba o que você quer. Arregaça as mangas. Tem uma coisa que o povo diz, que diz assim: Deus disse, Deus nunca disse isso, mas bem que poderia ter dito: faça a sua parte que eu te ajudarei. Um povo disse, né? Na Bíblia diz, não gente, na Bíblia não tem isso não, pelo amor de Deus. Mas bem que poderia botar, né? Dava para escrever que ia caber direitinho. Faça a sua parte. A Bíblia diz que Deus vai te ajudar. Tudo que o justo empreender vai prosperar. Ruth vai aos campos. Ruth não tem vergonha de colher o que sobrou. Ruth não tem vergonha de se humilhar. Ruth não tem vergonha de colher o que ficou para trás, o que era deixado para os pobres. Uma jovem, bonita, formosa. Meu irmão, não é nenhuma vergonha você ir lavar banheiro de ninguém aqui na Inglaterra, não. Não é nenhuma vergonha você ir cuidar de filho de ninguém, não. Porque é nesse cenário que Deus vai mudar a história da sua vida. É nesse cenário que Deus vai mudar a história da tua família. Amém. Vá, não rejeite o tempo das pequenas coisas. Nada é vergonhoso se você está fazendo de maneira honesta. Ruth vai, ela se submete, ela se humilha. E tinha um Boaz de olho na Ruth, bonitona, rapaz. Enquanto a bichinha estava lá colhendo a cevada para levar para casa, para matar a fome dela e da sogra, tinha um Boaz de olho nela. Você nem sabe quem está olhando para você. Você nem sabe, não é não? Você nem sabe, você vai de uma direção e Deus está fazendo outra. Eu estou olhando aqui para o Daniel e a Ellen, né? Não posso esquecer quando estes dois foram para Israel comigo, há 2 anos atrás. E o Daniel olhando para Ellen com um olhar pidão, que chega a doía. Eu disse, esse negócio não vai dar certo. Era com olhar pidão, sabe cachorro quando cai da mudança, que não sabe o que fazer? Fica latindo, era ele. Babava que era uma beleza. 2 anos se passaram. Ele foi para Israel fazer uma peregrinação. Voltou com a prometida dele e agora estão casados ali, uma família linda. Diga glória a Deus por isso. Dê um aplauso ao Senhor por esse casal. Você não sabe o que está acontecendo nessa história. Você não sabe o que Deus está preparando para você. Você não sabe. Se coloque à disposição do Senhor. Se coloque nas mãos de Deus. Noemi ficou em casa amargurada, mas Ruth se rejeitou aquela identidade amargurada, arregaçou as mangas e disse: eu vou atrás, eu vou mudar a minha história. Aleluia. Levanta sua mão para o céu e diga: eu vou mudar a minha história. Irmão, se você se determinar, Deus vai com você. Amém. Deus vai te abençoar. Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Deus vai preparar todas as coisas. Mas se você ficar lamentando aquilo que você perdeu, você vai adquirir uma alma doente. Se você ficar preso naquilo que não deu certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar se lamentando. Não tem uma música popular brasileira que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bem que podia colocar na Bíblia também, cabia direitinho. Levanta, meu irmão. Ai, não sei o quê, eu errei. E agora? Levanta e aprende e acerta. Fracasso é não aprender com os erros. Fracasso é não aprender a lição. Tem gente que faz errado hoje, amanhã faz errado de novo e fica voltando para o mesmo deserto. Aprenda com as cabeçadas que você deu e avance na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, meu querido. Vai ficar paralisado agora chorando no canto? Eu tenho uma agonia de gente que fica remoendo o passado. Eu não tenho passado. Eu não tenho acesso ao passado. Não é não, Léo? Eu tenho acesso ao passado. Se eu pudesse voltar. Ai, meus 20 anos. Meu horror. Tem 20 anos. Eu estava assim, tentando no seminário, vestindo batina preta e celebrando missa. Eu não quero voltar nada. Tempo bom é agora. Amém, irmãos? Amém. Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? Hoje. É o único que você tem. É o único que você tem. A amargura. O que é amargura, pastor? É ficar lamentando por aquilo que você não conseguiu. Ou ficar lamentando por aquilo que você perdeu. Perdeu? Vai conquistar de novo. Amém. Não deu certo? Tenta outra vez. Eu estou cansado. Cheguei no meu limite. Chegou não. Sabe qual é o seu limite? No caixão debaixo de 7 palmos de terra. Esse é o seu limite. Você não chegou lá ainda, você está vivo. Todas as coisas é possível, meu irmão. Todas as coisas. Imagina aquele ladrão na cruz. Quem daria nem uma
colher de pó coado por aquele homem, roubou tanta gente, fez tanta coisa ruim. A igreja católica disse que era um bom ladrão. Se é ladrão não é bom, se é bom não é ladrão. Ele é um ladrão bom. Ai, roubou minha casa, mas era um bom ladrão. Excuse me. Blasfemou de Jesus o dia todinho. Quando chega na hora do sacrifício da tarde, reconhece quem Jesus era e olha para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rapaz, sabe que é o cara mudar a história da vida dele nos últimos segundos, dos 45 minutos do segundo tempo? É muito, não? O cara era para ser, não era nem para ser, era mais um bandido morto. Se tornou o ladrão mais falado de toda a história da humanidade. Nem Robin Hood ganhou dele. Nem, não vou nem dizer de um político brasileiro não, mas assim, o cara virou o cara no último segundo. Meu irmão, a sua vida não parou. Enquanto houver um fôlego de vida, a possibilidade de você mudar a sua história. E Ruth se coloca nesta posição: eu vou atrás. Sabe o que é que acontece? Só para encurtar a história, Boaz, Ruth, e aqui tem um caso, irmãos, interessante. Porque Boaz não se decidia. Parece um escaba, né? Que não se decide, uns frouxos. Não se decidia. Fica olhando com um olho gordo, um olho murcho para ela, mas não decidia. Noiva me disse: peça ele em namoro. Pô, diz que é feio, né? A mulher pediu o rapaz em namoro. Poxa, tá aqui. Foi Ruth que pediu Boaz em namoro. O cara não tomava jeito. Ela chega lá e diz: casa comigo. E aí Boaz disse: mas não pode, porque o costume diz que é um parente próximo, tem alguém mais próximo de ti do que eu. Mas eu vou lá conversar com ele, se ele me liberar. Ele foi lá e Ruth foi para casa orar. Noemi contou para Noemi ficou toda contente. Agora vai. E aí ela moabita, estranha as alianças de Deus com Israel. E aí, meu irmão, sabe o que é que acontece? Boaz vai e conversa com o parente dela, o parente libera e ele casa com ela. E o que é que aconteceu, pastor? Dá um pulinho lá no capítulo 4, só para você ver como é que termina a história. Eu acho isso maravilhoso. Capítulo 4, versículo 13. Olha como é que Deus transforma a história de alguém que não se conforma na amargura. Olha como é que Deus transforma a história de alguém que não se conforma com o status quo, mas que arregaça as mangas e vai mudar. Capítulo 4 do livro de Ruth, no versículo 13, diz assim: então Boaz casou com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com uma nova vida e te sustentará e consolará na tua velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Perez até Davi. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Roão, Roão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e do rei Davi veio Jesus Cristo de Nazaré, o Messias Salvador. Dê um aplauso ao Senhor por isso. E esta mulher amargurada, porque não aceitou a amargura como algo definitivo na sua vida, entrou na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que é que Deus faz quando alguém não aceita e não se conforma com o estado no que se encontra. Olha que reviravolta Deus fez na vida dessa mulher, de fracassada a membro da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, não aceite a amargura, o fracasso e a derrota como uma palavra final na sua história. Você tem um Deus, um Deus que está escrevendo a tua história. Não olhe um momento como sendo o todo da tua vida. Quando Deus tirou o povo do Egito em direção à terra prometida, eles chegaram num lugar de seca e de sede, e havia um poço, e quando eles foram beber água, a água era amarga, e o nome daquele lugar era Mara. Amargura. Mas Deus deu uma orientação a Moisés: corta um lenho,
Joga este lenho sobre a água e a água vai ser curada. Este lenho é uma figura da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é que eu tenho para dizer para você hoje? A cura na cruz de Cristo para todas as amarguras da sua alma. Não carregue a amargura com você como sendo a sua identidade. Leve ela ao altar do Senhor. Eu poderia falar de Ana, cujo marido tinha 2 mulheres. Uma delas tinha muitos filhos e Ana tinha o útero seco. E Ana vai à casa do Senhor carregando a sua amargura. E quando chega no templo, enquanto Elcana oferecia sacrifício, Ana vai chorar nos pés do altar de Yahvé. E quando Ana chorava, Eli chega e acha que ela estava bêbada, porque era 9 horas da manhã e Ana estava orando. Existem alguns teólogos que dizem que Ana estava orando em línguas, por isso que Eli estava confuso. Eu não creio nisso não, mas enfim, Ana estava ali chorando nos pés do altar do Senhor. E ele chega e diz assim: não achas que é muito cedo para já estares embriagada? E Ana disse: não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou amargurada de alma e derramando a minha amargura nos pés do Deus de Israel. Onde é que você está derramando a amargura da sua alma? No Facebook? Onde é que você está derramando a amargura da sua alma? Na vida das outras pessoas? Nas pessoas que se aproximam de você, azedando a vida delas? Eu quero te convidar hoje a trazer todas as amarguras da sua alma no altar do Deus de Israel. Aleluia. E quando Ana diz isso, ele olha para ela e diz assim: que o Deus de Israel te conceda segundo a petição do teu coração. O que Ana queria? Um filho. Ela sai dali e vai para casa. Eucana se deita com ela, tem relações sexuais e Deus dá um filho, o maior profeta de toda a história de Israel, Samuel. Quem é que diria que iria sair dos lombos de Noemi o descendente que geraria o Messias de Israel? Quem é que diria que do ventre daquela mulher amargurada iria sair o profeta Samuel? Não subestime o que Deus quer fazer na história da sua vida. Não subestime aquilo que Deus é poderoso para fazer com você. Não subestime aquilo que Deus é poderoso para fazer usando as dores da sua história. Porque todas as pessoas que chegaram em algum lugar têm marcas e história para contar. Na minha terra tem um ditado, um provérbio, a gente diz ditado: o povo só vê as cachaças que eu bebo, ninguém vê os tombos que eu levo. No Nordeste a gente diz muito, o povo diz muito isso. Ninguém conhece a sua história. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: se você tem a Jesus como Salvador da sua vida, a sua história é escrita pelo dedo do Deus Todo-Poderoso. Há momentos de dor, há momentos de dor. Há momentos em que a amargura bate na nossa porta, há momentos em que a amargura bate na nossa porta. Há momentos de perda, quem nunca esteve? Quem nunca teve vontade de ficar numa caverna? Quem nunca teve vontade de parar tudo? Quem nunca teve vontade de desistir de tudo? Quem nunca teve vontade de jogar a toalha? Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Nessa caminhada, não tem um plano B. Não tem um caminho alternativo. A não ser que você tenha vocação a suicídio. Eu vou orar por você. Mas se você não tem essa vocação, e em nome de Jesus ninguém aqui a tem, amém? Você não tem opção. É vencer ou vencer. Amém? É andar ou andar. Pastor, eu estou cansado. Descansa um pouquinho, mas não pare. Diminua a velocidade, mas não pare. Tira um pouco dos pesos que você pode ter colocado na sua vida, mas não joga tudo fora. Porque há um Deus cuidando de você. Amém. Feche seus olhos. Curva sua cabeça.